contar uma história para vocês de um seminarista que estava no seu segundo ano de estudos. Esse seminarista, no segundo ano de estudos, foi convidado pelo pastor de uma igreja para pregar, e ele então passou aquela semana toda estudando, preparando o seu sermão, e sentiu que ele estava completamente preparado para anunciar a mensagem das Escrituras, para explicar o texto que ele estava ali estudando e pesquisando. E ele foi então para o púlpito da igreja com muita confiança, quase como se fosse um general carregando a sua Bíblia assim, próxima do peito. E ele chegou então para pregar, para proclamar a palavra de Deus. Mas quando ele começou a sua pregação, ele percebeu que aquela pregação foi um fiasco. Parece que ele ficou sozinho ali no púlpito e Deus tinha abandonado aquele jovem seminarista ali. E ele ficou extremamente frustrado. Depois que ele terminou, orou e foi para o seu banco, ele ficou frustrado e começou a se perguntar: Senhor, por que isso aconteceu? Por que o Senhor me desamparou ali no púlpito? Parecia que eu estava falando e o Senhor não estava comigo. E o pastor da igreja então falou: rapaz, vamos lá comigo para o fundo da igreja para cumprimentar as pessoas. Pelo menos em igrejas maiores isso acontece, na nossa aqui não tem essa necessidade, porque a gente consegue cumprimentar o pessoal sem precisar ir para a porta da igreja. Mas enquanto ele estava na porta da igreja, um senhor muito sábio daquela comunidade local abraçou o menino e cochichou algo no ouvido daquele jovem seminarista. Esse senhor disse para ele: garota, se você tivesse entrado do jeito que saiu, certamente teria saído do jeito que entrou. De certa forma, aquele menino aprendeu uma lição que nós encontramos na passagem que vamos estudar hoje, a de que Deus humilha os soberbos, mas Ele concede a sua graça para aqueles que se humilham na presença dele. O cântico de Maria, conhecido como Magnificat, esse cântico que celebra a chegada do menino Jesus, ou pelo menos a concepção do menino Jesus, nos lembra que o nosso Deus é um Deus que tem prazer em inverter as condições humanas, que tem prazer em demonstrar para o mundo que aquilo que é loucura para o mundo é na verdade sabedoria para Deus. E aquilo que parece ser fraqueza aos olhos do mundo é na verdade a demonstração do poder do nosso Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 1. Nós leremos os versículos 46 a 55. Lucas capítulo 1, versículos 46 a 55. Texto bíblico do Cântico de Maria, o Magnificat, porque é a palavra inicial do texto latino, da versão latina. Magnificar, ela magnifica, ela engrandece ao Senhor com a sua alma. Ela diz o seguinte, a partir do versículo 46: Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos, com seu braço dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, e encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e os seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria então ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Quando nós olhamos para esse cântico de Maria, para essa explosão de alegria que nós encontramos nesse texto, nós precisamos nos lembrar de qual foi o contexto que cercou essa música / oração de louvor. Maria havia recebido
o anjo Gabriel, que a visitou um pouquinho antes, alguns versículos antes, e o anjo então anunciou a Maria que ela, mesmo sendo virgem, mesmo não tendo conhecido homem algum, mesmo ainda nem sequer sendo casada com José, ela conceberia uma criança. Maria então fica assustada, assombrada com aquela palavra, e ela pergunta para o anjo: mas como eu conceberei uma criança se eu não tive relação com homem algum? E o anjo então afirma a Maria que aquilo que aconteceria no seu corpo seria obra sobrenatural de Deus. O Espírito Santo, o Espírito do Altíssimo, viria, envolveria Maria e a capacitaria a gerar uma criança, que não seria mais um ser humano como nós, mas seria o próprio Filho do Altíssimo. E esse que seria o Filho do Altíssimo também seria chamado de Filho de Davi e se assentaria no trono do seu pai um dia. Maria, de maneira muito humilde e obediente a Deus, termina dizendo para o anjo que ela estava ali disposta para obedecer a palavra que o anjo lhe havia anunciado. Ao saber, porque o anjo a informou de que a sua parente Isabel também estava grávida, e Isabel era uma mulher estéril, já de idade, e que não tinha mais expectativa de ter filho algum, ela vai visitar Isabel. E quando ela visita Isabel, aquele garotinho que está no ventre de Isabel pula de alegria. Aquele garotinho que nós estamos sabendo que é João Batista. Isabel então saúda Maria. Isabel então diz para Maria que ela era a mãe do seu Senhor. E aquele momento comovente entre Maria e Isabel, duas mulheres visitadas pela graça poderosa de Deus, duas mulheres portadoras de meninos extremamente importantes, um que prepararia o caminho do Salvador, João Batista, e o outro que era o próprio Salvador, Deus homem, celebram aquele momento em que Deus manifestou o seu poder gracioso na vida delas. Maria então nos traz um vislumbre do que foi aquela alegria por meio do seu cântico, por meio dessa oração de louvor. E veja como Maria explode de alegria nos versículos 46 e 47. Minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Maria está cheia de alegria. Maria que louva a Deus por aquilo que o Senhor estava fazendo na vida dela. E ela empresta diversas palavras aqui de uma outra mulher na história da salvação. Maria usa diversas palavras e frases que nós encontramos na oração de Ana. Diversas palavras e frases que nós encontramos tanto na oração em que Ana pede um filho para Deus, quanto na oração em que Ana, no capítulo 2 de 1 Samuel, celebra e louva a Deus pelo filho que lhe deu. Há aqui paralelos, duas mulheres que estão celebrando a concepção dada de maneira inesperada por Deus. Ana, no passado, em 1 Samuel, uma mulher casada, mas que era estéril, que não podia ter filhos. Maria, uma mulher que nem casada era, e que por ação sobrenatural de Deus, foi capaz de conceber uma criança. Veja como Maria retrata essa criança que está no seu ventre, ou como é que ela retrata aquilo que Deus fez por ela, ao capacitá-la a ter essa criança. No versículo 48 ela diz: pois Deus, esse Deus, o meu Salvador, atentou para a humildade da sua serva. Mais uma vez aqui, Maria está ecoando Ana. Lá em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 11, quando Ana pede um filho para Deus, quando ela está aflita, com a sua alma profundamente triste, ela ora a Deus dizendo, na versão grega do Antigo Testamento, dizendo: Senhor, se atentares para a humilhação da tua serva, e lhe deres um filho homem, então eu o consagrarei ao Senhor até a sua morte. Maria
usa aqui duas palavras que aparecem na oração de Ana: atentar, observar e humilhação. Quando nós lemos essa expressão, essa palavra humilhação, nós podemos ter a ideia equivocada de que Maria está se vangloriando da sua humildade. Aliás, algumas versões traduzem essa palavra como humildade. NVI, por exemplo, traduz aqui que Deus atentou para a humildade da tua serva. Como se Maria estivesse dizendo: vejam como eu sou uma mulher humilde, né? E Deus finalmente viu que eu merecia alguma coisa pela minha humildade. E aí a humildade dela teria ido para o ralo, teria ido embora. Mas o que Maria está descrevendo aqui não é uma percepção espiritual, emocional, de que ela é uma pessoa humilde. Maria está descrevendo a sua condição de humilhação, de pequenez. Maria não era uma pessoa importante. Primeiro porque ela já era uma mulher que na sociedade daquela época não era vista como alguém importante ou significativa. A gente tem que lembrar que no próprio mundo greco-romano, meninas eram abandonadas nos lixões e meninos muitas vezes eram preservados. Na sociedade judaica, rabinos não gastavam ou não desperdiçavam o seu tempo, porque era assim que eles viam, ensinando mulheres. Seria loucura imaginar que um rabino passaria tempo ensinando mulheres. E o Evangelho de Lucas está cheio de cenas em que o rabino Jesus, o mestre Jesus, ensina diversas mulheres. E ela está descrevendo a sua situação de uma mulher numa região humilde da Galileia, Nazaré, que é visitada de maneira totalmente inesperada por um anjo e diz: o Senhor, o Deus dos exércitos, aquele Deus cujo céu é o trono, aquele Deus cuja terra é o estrado dos seus pés, atentou para mim, olhou para a minha situação e me presenteou com a graça de gerar o Salvador da humanidade. Eu faço parte daquele plano anunciado lá para Eva, de que um descendente de Eva um dia pisaria a cabeça da serpente, e hoje eu sou a mulher portadora desse descendente. Que fantástico, que maravilha! A oração de Maria aqui também ecoa trechos do Antigo Testamento que falam de Deus olhando para Israel e se preocupando com o seu povo aflito e humilde no Egito. Por exemplo, em Deuteronômio 26, versículos 7 e 8, diz para nós, especialmente a versão grega, diz que o Senhor ouviu a nossa voz e atentou, prestou atenção para a nossa humilhação e para a nossa opressão. Então, a ideia básica aqui dessa palavrinha, que é traduzida como humildade na NVI, é, antes de tudo, a descrição da situação em que Maria estava. Assim como Ana, que era uma mulher estéril e desprezada na sua época, porque mulher importante no mundo antigo era a mulher que gerava filhos. Assim como Israel na escravidão do Egito, que não tinha a liberdade, que vivia para satisfazer os caprichos e projetos de Faraó, e vivia uma vida miserável naquela terra, Maria também se coloca na mesma situação. Eu também estava numa condição de humilhação. Eu também estava numa condição desprezada, mas Deus, que não vê como o homem vê, prestou atenção em mim. Enquanto eu estudava essa passagem, eu fiquei surpreendido quando percebi que, de novo, esse mesmo verbo atentar e essa mesma palavra humilhação ou humildade aparece, por exemplo, lá em Isaías capítulo 66, versículo 2. Nos lembrando que não é só o fato de você estar numa condição aflita que faz com que Deus olhe para você. É necessário que você tenha também um coração quebrantado diante desse Deus. Isaías 66, 1 e 2 diz aquilo que eu relembrei um pouquinho, alguns minutos atrás. Deus é esse Deus cujo trono é o céu, cuja terra é o estrado dos seus pés, e ele fala assim: eu vou me atentar para um tipo de gente, no versículo 2 de Isaías 66.
E o tipo de gente para a qual eu vou me atentar, ou a qual eu vou prestar atenção, é aquele que é humilde, é aquele que é manso, é aquele que treme diante da minha palavra. Deus é um Deus que olha para os pequeninos e para os desprezados, mas para aqueles pequeninos e desprezados que têm um coração submisso a esse Deus, que tem um coração completamente entregue a Ele. Afinal de contas, não é isso que nós encontramos em Maria também? Ela não apenas era alguém que vivia numa cidade desprezada, de um gênero desprezado, numa condição desprezada, ela também era alguém cujo coração era quebrantado e humilde diante do Senhor. No capítulo 1 de Lucas, versículo 38, a resposta dela para o anjo é: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Deus tem prazer em olhar para pessoas que aos olhos do mundo são desprezados, mas que se agarram a Deus, que se aproximam diante de Deus com um coração quebrantado e humilde e reconhecem: eu não sou nada, e eu não posso nada. Sem Deus eu estou perdido, mas esse Deus é um Deus que tem prazer em olhar para aqueles que têm um coração quebrantado e contrito. Eu quero ter esse coração diante de Deus. O texto então descreve uma série de qualidades do Senhor. Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus santo. Nos versículos 48 e 49 ele é descrito assim. Eu vou falar um pouco sobre isso na segunda parte da nossa mensagem. Mas veja, o versículo 50 também fala de um outro atributo de Deus. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Deus é um Deus que manifesta a sua misericórdia. Deus é um Deus que manifesta a sua graça. E a misericórdia de Deus é o motivo, é a base para Maria ter sido visitada por Deus. É o motivo e a base para Maria ter o anjo vindo ao seu encontro e lhe anunciando: você será a mãe do Salvador. E o que chama a nossa atenção é que a misericórdia de Deus aparece tanto no versículo 50 quanto no versículo 55. Lá nos versículos 54 e 55, Maria diz: Deus ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre. Deus é um Deus que demonstra o seu amor leal. Essa palavra misericórdia é muitas vezes usada no Antigo Testamento grego para traduzir uma outra palavrinha hebraica que indica o amor leal, o compromisso compassivo que Deus tem para com Israel. Mesmo Israel não merecendo, várias vezes Deus diz isso para a nação. Se você pega o livro de Deuteronômio e começa a folhear o livro de Deuteronômio, várias vezes Deus vai dizer para a nação de Israel: vocês eram a menor de todas as nações. Vocês não estão indo para essa terra aí porque vocês são justos, não. Não digam no seu coração: eu tomei posse dessa terra porque eu sou justo. Não, porque vocês não são justos. Vocês são um povo obstinado, mas porque eu amei os seus antepassados, e amei vocês, e fiz uma promessa para os seus antepassados. É por isso que eu tirei vocês do Egito, e estou levando vocês para a terra da promessa. Deus é um Deus que tem prazer em demonstrar sua graça, para com aqueles com quem Ele estabelece uma aliança. E é muito interessante, porque Maria, mais uma vez, vai nos lembrar do tipo de coração que Deus espera daqueles para quem Ele demonstra a sua misericórdia. No versículo 50, nós somos informados que a misericórdia de Deus se estende de geração em geração para aqueles que o temem. Bom, primeiro, a misericórdia de Deus não está restrita ao tempo. A misericórdia de Deus não tem um período limitado. A misericórdia de Deus se estende de geração em geração. E Maria estava experimentando isso. Maria era descendente de Abraão, que centenas de anos atrás, na verdade quase milhares de anos atrás, um pouco mais de 2000 anos, havia recebido a promessa de Deus, de que ele seria o pai daquela descendência por meio da qual Deus traria salvação para a humanidade.
E agora Maria estava experimentando essa misericórdia e essa fidelidade de Deus. E é por isso que ela vai dizer, olha, Deus é misericordioso para aqueles que o temem, para aqueles que levam Deus a sério, para aqueles que se aproximam de Deus com um coração prostrado diante dele. Para aqueles que se achegam diante de Deus não como um órgão estatal e dizem para Deus, olha, me dá aí a minha ajuda, porque eu ganho X, ou porque eu estou desempregado, e você, como órgão do governo, tem a obrigação de me dar isso daqui. Não. Deus, Ele nos dá qualquer graça e qualquer bênção, não porque nós mereçamos algo, nem porque Ele tem a obrigação de fazê-lo, mas simplesmente porque Ele decide nos amar. E nós devemos então nos aproximar desse Deus, não como quem tem direitos, mas como mendigos que nada têm e que se prostram diante dele e o temem e o levam a sério. Deus não deve nada a mim e a você. Isso deveria gerar no meu e no seu coração temor. Mais uma vez, nós não nos aproximamos diante de Deus como alguém que vai buscar algum tipo de auxílio salarial. Nós nos aproximamos diante de Deus como um súdito diante de um rei. Um súdito que se prostra diante desse rei. E é grato, porque esse rei não é um rei caprichoso, mesquinho, mas é um rei bondoso e gracioso, que tem prazer em abençoar os seus servos. Mas Maria faz algo interessante aqui. Ela associa a misericórdia de Deus com aqueles que o temem com a fidelidade de Deus. Nos versículos 54 e 55, isso fica muito claro, quando ela fala que Deus se lembrou da sua misericórdia para com Abraão, os seus descendentes, para sempre, como dissera aos seus antepassados, ou como dissera aos nossos antepassados. Deus é um Deus que demonstra a sua misericórdia, e Ele o faz conforme a sua fidelidade. Deus não é um namoradinho apaixonado que foge com a sua amada e diz, eu vou te amar para sempre. Mas logo no primeiro conflito que surge, a abandona e a deixa de lado. Não. Deus é um Deus cuja compaixão e o amor são seguros, são certos, são permanentes, são estáveis. Quem assistiu o filme Roma vai se lembrar do relacionamento entre a empregada doméstica, Cleo, e o Fermin. Há uma cena em que Cleo e Fermin se apaixonam e se envolvem um com o outro, e fruto disso é um bebê que nasce, ou um bebê que é concebido primeiro. Algumas cenas depois, Cleo se encontra com Fermin na sala do cinema e cochicha para ele, estou embaraçada, estou grávida. O Fermin diz para ela, ok, eu vou no banheiro só um minutinho e já volto e a gente conversa. O Fermin vai para o banheiro e nunca mais retorna e abandona Cleo naquela condição. Deus não é esse tipo de amante. Deus não é esse tipo de pessoa que uma hora diz que ama e logo depois abandona. Deus é um Deus que nos ama com um amor fiel, permanente, constante. E nós podemos nos apegar a esse Deus. E nós podemos descansar nesse Deus. Mas nós devemos nos aproximar dele com um coração quebrantado, com um coração contrito. Assim como o coração de Maria, o meu e o seu coração devem ser corações que dizem, aqui estou, Senhor, que seja feita na minha vida, conforme a tua palavra. Sabe o que me surpreendeu ao pesquisar essa palavra misericórdia ao longo de todo o Evangelho de Lucas? Foi descobrir que a palavra misericórdia, quando não é usada para Deus, ela só é usada em mais um único texto só, em que a palavra misericórdia é aplicada a alguém que não é o próprio Deus. Logo depois de Jesus contar a parábola do bom samaritano, que encontrou aquele sujeito caído na estrada, aquele sujeito quebrado na estrada, aquele sujeito abandonado pelos ladrões, e ele cura então, ele cuida das feridas daquele sujeito,
leva aquele sujeito para uma hospedaria, paga a hospedaria para aquele sujeito ser cuidado e restaurado. E quando Jesus termina de contar a história, ele pergunta para o mestre da lei: olha, quem foi que foi o próximo daquele sujeito que caiu na estrada? E a resposta do mestre da lei foi: o homem que lhe demonstrou misericórdia. Essa não é uma ilustração fantástica daquilo que Deus fez conosco? Nós éramos também como aquele sujeito, jogado na rua, na estrada, abandonado, sem esperança, aguardando a morte. Só que no nosso caso estávamos aguardando a morte eterna. E Deus veio ao nosso encontro e demonstrou a misericórdia que nós jamais merecíamos. É por isso que é misericórdia. E nos salvou em Cristo Jesus. Então, a primeira parte do nosso texto nos ensina que Deus é esse Deus que se atenta para aqueles que são pequenos e que dependem dele. Mas veja, Deus é um Deus também que tem um prazer imenso e tem um poder enorme para inverter a condição humana. E Maria enfatiza isso no seu texto. No versículo 48 ela diz: pois atentou para a humildade da tua serva, de agora em diante todas as gerações me chamarão de feliz, bem-aventurada. Aquela mulher jovem, desprezada, de uma região pouco conhecida, que morava na Galileia. Se existisse GPS naquela época, você não tinha como colocar Nazaré. Se colocasse Nazaré no GPS, não ia aparecer nada. O GPS não ia reconhecer. Você tinha que colocar alguma cidade próxima, né? O GPS ia te levar para aquela cidade próxima, e você chegava naquela cidade próxima e dizia: olha, como é que eu faço para chegar em Nazaré? Porque Nazaré, nos textos judaicos do período ali do 2º, 3º século, Nazaré nem sequer é mencionada e reconhecida como uma cidade importante no meio de Israel. E ela era dali. E Deus torna aquela mulher pouco conhecida e desprezada em alguém que as gerações seguintes chamariam de bem-aventurada, de feliz, porque gerou o Salvador da humanidade. Deus inverte a condição humana. Deus exalta essa garota humilde e humilhada e coloca numa condição de mãe do Salvador do mundo. Por isso que o versículo 49 nos lembra que Deus é um Deus poderoso que faz coisas grandiosas em favor daqueles que o temem. Esse Deus que é descrito como o Santo, esse Deus que tem todo o poder à sua disposição. Deus é santo na história aqui, no Cântico de Maria, porque Deus é o totalmente outro, Deus é incomparável, Deus não pode ser comparado com criatura alguma. E Ele tem todo o poder à sua disposição para mudar a nossa condição da noite para o dia. Se tem alguém que sustenta as nossas vidas na sua mão, esse alguém é o Senhor. E várias vezes o Antigo Testamento vai lembrar do poder de Deus para falar desse Deus revertendo situações e condições. Em Deuteronômio, capítulo 4, Moisés pergunta para o povo de Israel: olha, que Deus conseguiu fazer isso que o nosso Deus fez por nós? Com mão poderosa, com braço estendido, tomar para si um povo do meio de outro povo, e com grandes espantos, segundo tudo quanto o Senhor vosso Deus vos fez no Egito aos vossos olhos. Deus é muitas vezes descrito como esse Deus de poder, que pega o desprezado pequenino e o coloca numa condição exaltada. Deus pega um Israel escravo e o torna uma nação. Deus pega uma mulher jovem, humilde, desprezada e a torna mãe do Salvador, porque Ele tem todo o poder à sua disposição. E Ele é o santo, assim como Ana, no seu cântico lá em 1 Samuel 2, diz que não há ninguém santo como o Senhor. Maria aqui no versículo 49 diz: santo é o seu nome. É esse Deus poderoso que inverte a condição humana e santo, a quem Maria louva e adora, que nós também adoramos e servimos. Quando nós pensamos no próprio Evangelho de Lucas, quantas vezes nós encontramos pessoas que eram desprezadas, tendo relevância e importância no ministério de Jesus?
depois tendo relevância e importância na própria vida da igreja, no livro de Atos, se nós entendemos que Lucas Atos é uma única obra em 2 volumes, escrita pelo próprio Lucas. Vocês se lembram, por exemplo, da parábola de Jesus, do publicano e do fariseu? O fariseu chega na praça e diz: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esses homens, sabe? Adúlteros, ladrões, nem como esse publicano aqui que está perto de mim. Eu sou alguém muito importante, eu sou alguém muito justo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu sou uma pessoa muito justa. E aquele fariseu, então, aquele mestre da lei, se aproxima de Deus com base na sua própria justiça. Mas aí nós somos deslocados para a cena do lado ali, para o publicano. E o publicano ora com os olhos baixos, porque não tem coragem de olhar para os céus, e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus resume aquela história dizendo: este, o publicano, e não aquele, o fariseu, voltou para sua casa justificado. Quem experimenta a justiça que o Filho de Maria veio para trazer para a humanidade, a justiça que a humanidade era incapaz de alcançar, mas que o Filho de Maria cumpriu de forma plena e pagou o preço pela nossa culpa na cruz do Calvário, são aqueles que, assim como esse publicano, se aproximam de Jesus com o coração quebrantado. Os versículos 52 e 53 dizem que Deus derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas e para o livro de Atos, nós vemos Deus derrubando os governantes. Há uma cena muito interessante em Atos, capítulo 12, em que Herodes Antipas, não Herodes o Grande, mas Herodes Antipas, um outro governante, começa a perseguir a igreja de Jesus. Mata alguns discípulos, mata Tiago e coloca Pedro na prisão. E ele percebe que aquilo agrada aos judeus, então ele começa a perseguir os cristãos e matar alguns. Até que um anjo vem, visita Pedro, tira Pedro da prisão. Herodes fica nervoso com os guardas e manda executar os guardas que deixaram Pedro fugir. Ele não sabe que aquilo foi um ato sobrenatural de Deus. E aí então Herodes Antipas de repente aparece numa cena vestido com os seus trajes reais no final do capítulo 12. E ele faz um discurso para o povo que começa a aclamá-lo e dizer: isso é voz de Deus, não é voz de humano, isso é voz de Deus, não é voz do humano. E as pessoas começam a tratá-lo como Deus. E o texto diz que aquele homem que perseguia a igreja, que prendeu Pedro, que matou Tiago, que matou discípulos de Jesus, recebe a ira de Deus naquele momento e é comido por vermes, porque não deu a glória que devia dar a Deus. É esse Deus que tira a governante dos seus tronos. É esse Deus que, por meio do Filho de Maria, na cruz do Calvário, estava destronando todos os governantes sem ninguém saber. Muita gente olhava para aquela cruz e dizia: olha só o Messias aí crucificado e derrotado. Mas o que Deus estava fazendo por meio daquele Messias crucificado era o primeiro passo de um segundo que esse mesmo Messias tomará quando vier para reinar sobre toda a humanidade. Aquele Messias crucificado recebe do Pai autoridade sobre todo o povo, sobre toda a língua, sobre toda a etnia, toda a nação. E é esse Deus que inverte as condições humanas, diante do qual eu e você nos aproximamos com um coração humilde e quebrantado. E Maria está dizendo aqui: olha, não se aproxime desse Deus confiando na sua força. Não se aproxime desse Deus achando que você merece algo dele. Aproxime-se desse Deus como alguém que não tem nada a oferecer para ele, mas que de maneira grata e humilde aceita a dádiva que ele lhe dá. Assim como Maria se coloca diante da palavra do anjo e diz: olha, que seja feita comigo a sua palavra, e aceita aquele presente de ser a mãe do Salvador. É por isso que Maria é chamada de agraciada, né? E as versões antigas, especialmente a versão latina, traduz esse texto como cheia de graça, como se Maria fosse portadora de graça. O texto, na verdade, diz exatamente o contrário.
Maria não tem mérito nenhum em si, mas Deus é gracioso para com Maria e a enche de graça de ser a mãe do Salvador. Quando eu e você nos aproximamos então de Deus, observe que esse Deus nos chama a fazer parte do povo dele, não porque nós temos algum mérito, não porque nós temos alguma qualidade, mas por pura graça e misericórdia. Eu sou lembrado aqui, quando leio esse texto, das palavras de Paulo para os coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 1. Lá em 1 Coríntios 1, versículos 26 a 31, Paulo diz para os coríntios: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas pequenas e loucas desse mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada aquelas que são, a fim de que ninguém se glorie diante dele. É por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus. Vocês estão em Cristo, vocês têm um relacionamento com Deus, vocês fazem parte do povo de Deus. Olha, é por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo Jesus. E não porque vocês eram grandes, porque vocês eram interessantes. Deus falou: não, esse é o cara, ou essa é a mina, eu vou usar aqui para fazer uma coisa grandiosa, porque eles podem, eles são capazes. Não, nós éramos os fracos, os desprezados, os loucos desse mundo. E Deus nos alcançou com a sua graça. E nós então nos aproximamos desse Deus não como pessoas fantásticas e maravilhosas. Nós nos aproximamos desse Deus como pessoas miseráveis, que pela graça de Cristo foram transformadas. E agora têm um relacionamento com o Criador do universo. A humildade na nossa vida deveria se expressar com uma facilidade para reconhecermos os nossos pecados quando erramos. A humildade na nossa vida deveria também se expressar no reconhecimento de que as nossas falhas e dificuldades nunca vão ser superadas pelos nossos atos de justiça. A nossa justiça é sempre menor do que o nosso pecado. É por isso que nós precisamos da justiça de Jesus. A nossa humildade deveria nos levar a nos aproximarmos de Jesus, gratos, abraçando com toda a força possível o presente que Ele nos oferece por meio das boas novas da salvação. Por isso, não se apoie nas suas conquistas intelectuais, nem no reconhecimento que você tem diante das pessoas. Porque a forma de Deus nos avaliar é completamente diferente da forma que o mundo nos avalia. O que chama a atenção de Deus não são os títulos que você tem pendurado no seu escritório. O que chama a atenção de Deus não são a quantidade de likes que você conseguiu no seu Facebook ou no seu Instagram na última postagem que você fez. O que chama a atenção de Deus não são os bens que você adquiriu. O que chama a atenção de Deus não é a posição que você alcançou numa empresa importante. O que chama a atenção de Deus é se você é alguém humilde e quebrantado diante dele, que treme e aceita a mensagem dele, na palavra dele, com um coração grato, com um coração feliz, que explode de alegria na presença desse Deus, como Maria aqui na sua canção. Você treme diante da palavra de Deus? Você se aproxima diante desse Deus que é o Senhor de toda a terra, com um coração agradecido e humilde para ouvir a sua palavra sendo pregada dominicalmente? Você se aproxima desse Deus alegre e grato quando você abre essa palavra para ler e esse Deus está falando com você? E esse Deus está lembrando que te ama, e esse Deus está te lembrando que por meio de Jesus você agora pode ter um relacionamento com Ele, e que você não precisa mais viver aquela vida miserável de pecado. Você pode viver uma vida santa, de justiça, que Jesus torna possível agora. Será que você se apropria todos os dias da sua vida desse grande Salvador, que por meio da sua morte e ressurreição
fez grandes coisas em seu favor e em meu favor, assim como fez grandes coisas em favor de Maria. Vamos orar? Pai, nós nos achegamos diante de Ti com um coração humilde e grato. Nós nos achegamos diante de Ti reconhecendo que não temos méritos nenhum, e é por pura graça e amor Teu que podemos ter um relacionamento vivo e transformador com o Senhor. Não queremos mais viver aquela vida de pecado, de rebeldia, de autossuficiência, nem de autojustiça. Queremos ser filhos Teus, viver como filhos Teus, se já fomos alcançados por Cristo Jesus. Viver como filhos amados, que se relacionam com um Pai que é Rei, e se relacionam com esse Pai que é Rei com respeito, com reverência, com temor, mas também com gratidão, com exultação, com celebração, porque nós somos filhos daquele que nos criou e daquele que fez todas as coisas. Nós somos filhos de um Pai que nos adotou quando éramos inimigos dele. Muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pela Tua graça. Lembra-nos todos os dias, Pai, que por mais atos de justiça que pratiquemos, esses atos jamais serão suficientes para alcançar o Teu favor e para alcançar o Teu amor. Te louvamos porque, por iniciativa Tua, somos salvos agora em Cristo Jesus e podemos viver uma vida completamente diferente e nova, cheia de glória e de beleza e de graça, de bondade e de justiça. É no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.